Ó Deus eterno, nós te agradecemos porque a tua lei, ela é perfeita, ela refrigera a nossa alma. Obrigado por ter colocado à nossa disposição a chave da casa de Davi, a chave do conhecimento que abre os mistérios contidos nas Escrituras. Humildemente, Senhor, nós nos colocamos de joelhos, mais uma vez para suplicar os suprimentos da graça, da chuva temporânea e serôdia. A Bíblia nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Clamamos essa promessa e que, mais uma vez, o Senhor envie o Consolador, aquele Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos a estudar as linhas reformatórias e nós estudamos a história de Moisés, ou o movimento reformatório de Moisés, ou o começo do Israel antigo, onde Deus entra em aliança com um povo, dá a sua lei, dá as instruções do santuário, entra em matrimônio ou em aliança com uma nação, e agora essa nação se chama pelo nome de Deus, conhecido de nós como Israel, o povo de Israel. O que nós vamos estudar hoje é o fim do povo de Israel, aonde que o povo de Israel deixa de ser uma nação denominacional, aonde, em que momento histórico Deus agora se divorcia de Israel e vai, ou começa então o tempo dos gentios. O que nós vamos estudar hoje é o movimento reformatório da vida de Cristo. Abram vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. E nós vamos ver, à medida que nós progredirmos no estudo, que os mesmos marcos que nós colocamos na história e na linha reformatória de Moisés se repetiu na linha reformatória de Cristo, ok? Porque Deus é aquele que ilustra o fim de Israel espiritual, de Israel literal, desde o princípio de Israel literal. Gálatas capítulo 4. A Bíblia nos diz, no verso 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 4. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Notem que da mesma forma que Moisés nasceu num tempo determinado, num tempo apontado por Deus, não por acaso, mas num tempo determinado, Cristo, de igual maneira, nasceu na plenitude dos tempos, num tempo determinado, num tempo do fim, num tempo apontado por Deus. Abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9, porque a Bíblia nos falou desse tempo determinado. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, verso 24. A Bíblia nos diz em Daniel 9, 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna
e selar a visão, ou selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A plenitude dos tempos que Gálatas fala, ou que Paulo nos diz aos Gálatas, está se referindo ao tempo determinado em que Cristo, o Messias, apareceria na história da Terra. Em Daniel 9, 24, e 25 e 26, até o verso 27, você vê que parte desse tempo refere-se a 70 semanas determinadas ao povo judeu. Quantos anos proféticos nós temos ou quantos anos literais nós temos em 70 semanas proféticas? Quando você usa o princípio de ano, você vê que são 490 anos. Portanto, o nascimento de Cristo foi no tempo determinado por Deus, logo no final desses 490 anos, período probatório para a nação judaica. O interessante, e poucos de nós sabemos, é que Deus não deu somente 490 anos para a nação judaica, mas deu por 3 vezes 490 anos. Nós temos o tempo dos juízes, 490 anos. Nós temos o tempo dos reis, 490 anos. E o tempo de cativeiro, onde Daniel ora e Deus dá mais 490 anos. Por 3 vezes nós vemos esse tempo de graça sendo dado à nação judaica. Vocês lembram da parábola que Cristo contou daquela figueira que há 3 anos estava lá e não dava frutos? E o dono da terra diz: corta essa figueira porque ela é inútil, não dá frutos. Quem era a figueira? A figueira era um símbolo da nação judaica. A figueira é um símbolo do povo de Deus. Por 3 vezes, por 3 tempos probatórios, a nação judaica não deu frutos. E o proprietário da terra disse: corta essa figueira, lança fora. Mas o que Cristo diz? Não, deixa mais um ano. Deixa pelo menos mais um ano. E aí nós temos a combinação 3 em 1. As 3 mensagens seguidas do quarto. Mais um ano. Mais um tempo probatório. Mas isso é um outro estudo. Daniel capítulo 9 nos fala dessas 70 semanas. Só que veja que o nascimento de Cristo no tempo do fim, para aquela geração, não somente estava conectado às 70 semanas e aos 2.300 anos, mas estava conectado a uma outra profecia de tempo. E poucos de nós reconhecemos isso. Abram comigo no livro de Isaías, capítulo 7. Eu acho fantástico quando as mensagens da manhã e da tarde, elas se misturam. Parece que nós combinamos os estudos, quando na verdade não houve nenhum tipo de combinação. E os versículos e os textos bíblicos acabam se combinando e se misturando. Esse é um trabalho sobrenatural, onde o Espírito de Deus toma conta e traz alimento oportuno, alimento sólido no tempo determinado, o alimento que o povo de Deus precisa. Isaías capítulo 7, notem comigo, Isaías 7, começando no verso 8. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Que profecia é essa que nós estudamos ontem e hoje de manhã? Referente a esses 65 anos, onde Efraim seria cortado, destruído e espalhado. Vamos ver se vocês lembram. Os 2.520 anos. Lembra, hoje ainda pela manhã, o pastor Taylor mencionou que essa profecia foi dada por Isaías no ano 742. E Isaías diz: dentro de 65 anos, Efraim seria destruída. Nós vemos que 19 anos depois, Efraim é destruída, no ano de 723 a.C.
Mas 46 anos depois da destruição de Efraim, Judá é destruída por ter seguido a sua irmã mais velha. Nós acabamos de estudar isso. 19 mais 46, 65 anos. Exatamente como Isaías profetizou, que dentro de 65 anos, Efraim, o povo, seria espalhado. Não somente Efraim, mas Judá foi espalhada dentro desse período também. E esses dois marcos, 723 e 677, são o começo dos 2520 anos, ou dos 7 tempos. Mas o que tem isso a ver com o Messias? Notem. Verso 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão também afadigareis ao meu Deus? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfada será desamparada dos seus 2 reis. Não só Efraim, mas Judá, os 2 reis. Falando desses 65 anos que não somente Efraim foi quebrada, mas Judá também. Qual foi o sinal que Deus deu que essa profecia certamente aconteceria? Nós temos o Messias no centro dessa maldição, desse período de espalhamento. Cristo era o sinal. E para aqueles que dizem: onde que está Cristo nessa mensagem? Cristo está no centro da mensagem. Ele está no centro do diagrama. E ele está no centro dos 7 tempos. Vocês lembram em Daniel 9:27 quantos dias ou quantos anos Cristo veio estabelecer aliança com o povo? A Bíblia diz: 1 semana ele estabelecia aliança com o povo. Daniel, abra comigo em Daniel 9:27. Eu vejo algumas caras de dúvida. Vejam comigo em Daniel 9:27. A Bíblia diz: e ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Quantos anos literais em 1 semana profética? 7 anos. Ok? Cristo veio estabelecer a sua aliança durante 7 anos. Veja o que o verso continua dizendo: na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por que Cristo fez cessar os sacrifícios de animais? Porque na metade da semana nós temos a cruz. Quantos dias nós temos em 7 anos? Quantos dias em 7 anos? 2520 dias em 7 anos. No meio da semana, faz cessar o sacrifício. Aonde que está Cristo? Está no meio, no centro da mensagem. 3 anos e meio, ou 1260 dias, ele estabelece aliança ou confirma aliança pessoalmente, deixando a segunda parte para os seus discípulos. E no ano 34, Estevão é apedrejado e a semana acaba. Deus se divorcia de Israel. Israel já não é mais o povo denominacional e agora o evangelho vai aos gentios. Cristo no centro da mensagem. Por isso que em Isaías 7, o sinal que Deus dá a Acaz
mesmo sem ele não querer o sinal, é referente ao Messias. Portanto, Cristo ele nasce num tempo determinado, num tempo apontado por Deus, o tempo do fim. Mas a Bíblia nos diz, ou nós temos visto, através das linhas reformatórias, que antes de um tempo do fim, o que nós temos sempre? Tempo de trevas. Temos nós um tempo de trevas na história de Cristo, na história da Igreja de Deus naquela época, porque lembrem, o tempo de trevas não não são trevas lá fora, são trevas dentro da Igreja. E é claro, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Se nós escondemos a nossa luz, ou se não deixamos a nossa luz brilhar, o que acontece com o mundo? Fica em trevas também. Por isso a razão do mundo estar em trevas é por mim e por sua causa, porque a nossa luz não tem brilhado. Da mesma forma aconteceu com os judeus. Isaías capítulo 9. Abram comigo em Isaías 9. Isaías capítulo 9. Começando no verso 1. A Bíblia nos diz, em Isaías 9:1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aonde que essa profecia encontra o seu cumprimento? Essa profecia, ela encontra o seu cumprimento quando Cristo esteve sobre essa terra. Essa luz que ilumina as trevas, é o próprio Filho de Deus. Abram comigo em Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 13. A Bíblia nos diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou a Jesus pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então essa profecia se cumpre na história de Cristo, quando ele vai para Cafarnaum e Naftali, cidades marítimas, e as trevas são iluminadas com a luz que emana da face de Cristo. Qual que era a mensagem de Cristo? Veja no último verso que nós lemos, 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que reino dos céus Cristo estava pregando? Por que a mensagem dele era essa? Da onde que ele tinha fundamento e base de dizer que o reino dos céus estava chegando? Se nós estamos aqui até hoje. Chegou os reinos dos céus na época de Cristo. Que mensagem? Baseada em que fundamento Cristo? Inclusive João Batista pregava a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Da onde que eles vinham? Qual era o fundamento? Qual era o livro? Qual era a mensagem que eles tiravam essa afirmação tão forte? Nós lemos em Isaías 7: manteiga e mel comerá. Lembram? Como cristãos, nós precisamos de 3 coisas para crescer espiritualmente:
Nós precisamos do sincero leite da palavra, que são os princípios dos oráculos de Deus, as doutrinas básicas da nossa fé, o leite. Mas à medida que você cresce e a sua mãe para de dar o leite para você na sua boca, ou te alimentar na sua boca, você tem que pegar esse leite e você tem que começar a mexer, a colocar energia, colocar vigor e começar a gastar tempo para mexer o leite, correr para frente e para trás. E como é que a manteiga é produzida? Provérbios capítulo 30. Rapidinho, vão lá comigo. Provérbios capítulo 30, verso 33, nos ensina esse princípio, que o mexer do leite, é o mexer do leite que produz a manteiga. Sabe, Cristo não se contentou somente com o leite que ele recebeu da sua mãe. Isaías nos diz, manteiga e mel comeria. Ele começou a mexer esse leite e começou a produzir a manteiga. Da mesma forma, nós temos que uma vez que você começa a crescer em conhecimento e graça no temor do Senhor, você começa a mudar a sua dieta da manteiga e do leite para o mel. Pode você dar mel para uma criança sem fazer com que ela vomite ou passe mal? Não. O mel é para aqueles que são crescidos na fé. E a mensagem de Cristo e de João Batista estava baseada no mel. A propósito, qual era a dieta de João Batista? Não comia alfarrobas e mel. A João Batista, a dieta de João e a dieta de Cristo estava baseada no mel. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Só existe um livro na Bíblia que é comparado com o mel. Esse livro é o livro de Daniel. Portanto, a mensagem de Cristo, arrependei-vos, porque a chegada do reino de Deus estava baseada no livro de Daniel. Em que parte do livro de Daniel? Porque, notem, a mensagem doce como mel não é o livro inteiro de Daniel, mas é uma parte do livro de Daniel. Para a geração de Cristo, era Daniel 9, do verso 24 a 27, as 70 semanas. Em outras palavras, Cristo dizia, 70 semanas estão acabando, o reino de Deus está chegando para vocês. A porta da graça vai se fechar, e se você não colocar sua vida em ordem, você vai ficar do lado de fora. Da mesma forma, nós vamos ver no próximo estudo, a mensagem para os mileritas estava baseada no livrinho doce como mel. Não Daniel 9, 24 a 27, mas Daniel 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. A mensagem do livrinho doce como mel para os mileritas era aquela parte do livro de Daniel. Qual era a mensagem de Miller? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Fechamento de probatório. A mesma mensagem. E para nós, irmãos, temos nós uma mensagem baseada no livrinho também. Uma mensagem que é doce como mel, mas ao ser digerida ela se torna amarga. Uma porção do livro de Daniel, não o livro inteiro, mas uma porção específica, que nos fala sobre os eventos conectados com o fechamento da porta da graça. Abram comigo em João capítulo 1. Cristo, ele era essa luz que brilhava nas trevas. João capítulo 1. Veja só o que a Bíblia nos diz em João 1.
O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós temos a luz de novo. Cristo, a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Notem, a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Minha pergunta para você é: que trevas foram essas que não compreenderam? Olha no verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que trevas que não compreenderam? Os seus não receberam. A condição do povo de Deus antes do aparecimento de Cristo era de trevas espirituais. Da mesma forma que na época de Moisés eles estavam em trevas espirituais. E nós vamos ver que isso se repete em cada movimento reformatório. Depois das trevas morais, depois do tempo do fim, o que nós temos que esperar? Um aumento do quê? Do conhecimento. Vemos nós esse aumento de conhecimento na geração de Cristo? Vemos nós pessoas que estavam engajadas no estudo das profecias referentes à vinda do Messias, tendo sido iluminadas naquela época, compreendendo os sinais da vinda de Deus, da vinda de Cristo? Certamente nós temos. Abram comigo em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Notem o que a Bíblia diz em Mateus 2, verso 1. A Bíblia diz: e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eu não gosto dessa palavra magos, porque a Bíblia King James não diz magos, mas diz os sábios do Oriente. Geralmente a gente conecta mago com magia, bruxaria. Mas esses camaradas aqui, que eles vieram do Oriente, eles não eram magos envolvidos com bruxarias, com espiritualismo, mas eles eram the wise men, os sábios do Oriente. Por que eles eram sábios do Oriente? E por que eles vieram para Jerusalém? Notem no verso 2. Eles diziam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Notem que eles veem um sinal. E esse sinal apontava a vinda do Messias. Mas como que eles sabiam desse sinal? Da onde que eles tiveram essa revelação de que uma estrela procederia de Jacó? Que seria o sinal do rei de Israel, do rei dos judeus? Eles eram estudantes das profecias. Abram comigo em Números capítulo 24. Números 24. Números capítulo 24, começando no verso 17. Uma profecia proferida por Balaão. Ok? Balaão, se vocês vão no capítulo 23, no verso 7, vocês podem anotar Números 23, verso 7, a Bíblia nos diz que Balaão, ele vinha das montanhas do Oriente. Balaão, ele vivia na terra do Oriente. Ok? Notem o que esses sábios do Oriente entenderam. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel.
que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Os sábios do Oriente, eles entenderam essa profecia no livro de Números. E eles viram o sinal, a estrela procedendo de Jacó, e eles seguiram aquela estrela e encontraram o Messias. Particularmente, eu acredito que não foi só essa profecia que eles entenderam, mas eles entendiam o livro de Daniel também, que mostra o tempo determinado em que o Messias apareceria na história dessa terra. Vou mostrar para vocês um outro grupo que estava esperando a vinda do Messias. Voltem comigo para o Novo Testamento. Mas vão comigo agora no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8. A Bíblia diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aqui está representado um grupo de pastores fiéis, que guardam as suas ovelhas, que apacentam e alimentam as suas ovelhas com conhecimento e sabedoria. E a Bíblia diz que eles estavam durante a vigília da noite, vigiavam o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Esses pastores, eles temiam a Deus. Eles sabiam que o temor do Senhor era o princípio de toda sabedoria e conhecimento. Verso 10, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E você continua lendo a história, eles vão para Belém. Eles vão para Belém ver o Messias. Abram comigo no livro de Miqueias. Notem o que o profeta Miqueias nos fala a respeito do nascimento do Messias. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5. Verso 2. 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém Efrata. Esses pastores foram a Belém Efrata. Mas não só os sábios do Oriente e os pastores, mas nós temos mais dois indivíduos. E nós não temos tempo de analisar, mas volta em Lucas capítulo 2, você vai ver Simeão indo no templo. E na hora da dedicação de Cristo, ele vê o Messias. Porque ele foi revelado a ele, o espírito de profecia revelou a ele que ele não morreria antes de ver o Messias. E nós temos Ana também, que era uma profetisa. Nós sabemos que a Ana recebeu o espírito e o dom da profecia. Então esses grupos mostram para nós que havia um aumento de conhecimento no tempo do fim, durante esse período histórico da Terra. Só que esse conhecimento, ele chega um momento que ele é formalizado. Nós temos que, assim como Moisés foi formalizado na sarça ardente, e Deus instituiu ele como príncipe e libertador de Israel, em todos os movimentos reformatórios nós vemos a mensagem ser formalizada. Abram comigo no livro de Malaquias e vamos tentar entender quem que formaliza essa mensagem. Qual que era a mensagem mesmo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem estava vindo do livrinho. A mensagem vinha de Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Malaquias, capítulo 3.
Malaquias 3, verso 1, a Bíblia diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos alguém preparando o caminho para Deus, ou para o Senhor, que viria repentinamente ao seu templo. Quem é, ou quem foi, esse mensageiro que preparou o caminho do Senhor? Abram comigo no livro de Mateus, no capítulo 11, para nós vermos quem foi que cumpriu essa profecia. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vejam comigo, começando no verso 10. Verso 10. Uma questão de contexto. Verso 7. Vamos ler toda a história. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Diante de ti envio o meu anjo, ou em outras palavras, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João Batista, ele veio no poder e no espírito de Elias. João Batista, ele veio proclamar a mesma mensagem de Elias. João Batista veio lidar com os mesmos inimigos que Elias teve que lidar. Qual eram os inimigos de Elias? 3 inimigos. Acabe, poder civil. Jezabel, uma mulher imoral, uma bruxa, uma feiticeira. E Salomé, a sua filha, que fez... E os profetas de Baal... Vamos de novo. Acabe, poder civil. Jezabel, uma bruxa, uma feiticeira, que era casada com Acabe. E os profetas de Baal, ou os falsos profetas, que fizeram a dança do engano no Monte Carmelo. 3 inimigos. E João Batista? 3 inimigos também. Herodes, poder civil. Herodias, uma mulher imoral, que tinha um relacionamento imoral com Herodes. E Salomé, a sua filha, que fez o papel daqueles profetas de Baal que dançaram, e Salomé agora dança também, e entretém os convidados de Herodes. E o que ela pede? A cabeça de Elias, a cabeça de João Batista. Abram comigo em Mateus capítulo 3. Nós sabemos que Malaquias nos fala que Deus enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista vem no espírito de Elias, mas nos dias de João não foram o grande e terrível dia do Senhor. Não aconteceu nos dias de João, mas isso está nos falando, nos apontando para o futuro. Portanto, nos últimos dias, mais uma vez, há Elias. Aqueles que virão no espírito e no poder de Elias e vão ter que lidar com 3 inimigos. O poder civil, o dragão.
uma mulher imoral, uma bruxa, uma feiticeira, a besta, a igreja romana e os falsos profetas, ou o protestantismo apostatado. Nós somos chamados para sermos Elias. Mateus capítulo 3. Vamos ver algumas características de Elias, formalizando essa mensagem do livro de Daniel na época de Cristo. Notem, Mateus capítulo 3. Vocês estão acompanhando? Amém? Estão cansados? Estão quietos? Com sono? Frio? Ok. Mateus 3. Verso 1, a Bíblia diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo... Qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mesma mensagem de Cristo. Estava vindo de Daniel 9. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pergunta para vocês: por que razão a voz estava vindo do deserto? Por que razão João Batista estava pregando no deserto da Judéia? Não era o seu pai o sumo sacerdote? Será que o seu pai não tinha acesso às igrejas centrais da época? Será que o seu filho não poderia ir pregar nas associações, nas conferências da época, no sinédrio? Mas a voz vinha de onde? Por que será? Talvez o que nós vimos com Amós hoje de manhã, mesma experiência que Amós teve, João Batista passou pela mesma experiência. Porque a mensagem não era paz e segurança, mas a mensagem era destruição e juízo. Verso 4. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Quando as pessoas olhavam para João Batista, elas viam pelas suas vestes que esse homem era um profeta, era um servo do Deus vivo. João era um reformador. Ele era um reformador. Ele sabia que tipo de roupa ele tinha que vestir. Ele sabia que ele deveria cobrir o seu corpo, que as coisas preciosas desse mundo, elas sempre são cobertas. Vai encontrar diamantes e ouro, vai buscar esses minerais preciosos e vê se eles se encontram expostos na terra. Você vai perceber que eles sempre estão cobertos. Ele era um reformador do vestuário. Ele tinha modéstia cristã. Mas notem, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Essa palavra gafanhotos, ela significa o feijão de gafanhoto, ou locust bean, que significa alfarroba. João Batista comia alfarrobas e mel silvestre. Quando eu li esse texto antes, eu imaginava João Batista molhando os gafanhotos no mel e comendo aquela coisa crocante, mas alguma coisa estava errada, alguma coisa me dizia que aquilo ali estava errado. E você vê que João Batista aqui, ele tem uma dieta estrita vegetariana. Não tinha produtos animais na mesa de João. Não tinha ovos, não tinha leite, não tinha ricota, porque ele sabia que chegaria o tempo em que esses alimentos não seriam mais seguros de usar, que entorpeceriam a tua mente, causaria doença e morte, não produziria vida, não deixaria o teu templo limpo para que o Espírito Santo habitasse. João, a mensagem que João proclamava era a mais solene mensagem para aquela época. Por isso ele tinha que comer da mais solene e natural comida que ele podia encontrar. Só que essa dieta de João, ela tem uma aplicação espiritual também. Não só uma aplicação literal, mas uma aplicação espiritual. O que representa o mel e os gafanhotos na Bíblia? O mel representa o livrinho.
a mensagem presente para cada geração. Como eu falei para vocês, a mensagem presente para a história de Moisés era uma, para a história de Cristo era uma, para a história dos milenaristas era outra, e para a nossa história é outra ainda. E esse mel representa a mensagem presente para a nossa geração. E os gafanhotos? E nós vamos ver que essa mensagem está baseada nos últimos 6 versos de Daniel 11. Esse é o livrinho para nós. Não é Daniel 8, não é Daniel 9, Daniel 11, 40 a 45. Esse é o livrinho para nós. Essa é a porção do livro de Daniel, que é doce como mel e que produz a experiência amarga. Mas os gafanhotos? Os gafanhotos. Quando que nós vemos gafanhotos sendo formados na Bíblia? Nós temos, isso é um outro estudo, mas quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 10, você vê que Deus trouxe os gafanhotos para o Egito soprando um vento oriental. Os gafanhotos, eles vêm do Oriente. Eles representam os filhos do Oriente. Mas também os gafanhotos são formados no princípio da erva serôdia, ou no princípio dos respingos da chuva serôdia. Amós capítulo 7, verso 1, você pode anotar. Os gafanhotos são formados no princípio da erva serôdia. Portanto, a mensagem, ou a dieta espiritual de João, representa o livrinho para nós. E a mensagem da chuva serôdia, dos gafanhotos, para nós. Que homem, que ser poderia inventar essas coisas e conectar tudo isso que nós temos visto? Irmãos, essa mensagem, porque veja bem, eu vou falar algo que, só vou abrir um parêntese aqui. As pessoas nos acusam de ser seguidores de um movimento, porque vocês fazem parte do movimento dos Pippingers. Vocês são os Pippingers, seguidores do Jeff Pippinger. Irmão, essa mensagem não nasceu na mente de Jeff Pippinger, de Daryl Taylor, de ninguém. Só o leão da tribo de Judá que pôde ter aberto essas verdades que nós temos estudado. Essa é uma mensagem que se originou na mente de Cristo e que no tempo determinado Ele veio e Ele abriu ao seu povo para que eles pudessem reconhecer os movimentos do seu espírito nas histórias do passado e pudessem ver o que está acontecendo hoje. Nenhum homem podia inventar essas coisas. Eu espero que você tenha, ou que você esteja compreendendo que isso é muito complexo, muito mais daquilo que nós muitas vezes entendemos. João Batista, ele era reformador do vestuário, reformador de saúde. Mas vamos continuar a ver o trabalho de João. Vejam comigo por uma questão de tempo. Vamos para o verso 13. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus subindo como pomba e vindo sobre ele. É isso que a Bíblia diz? O que o Espírito de Deus fez? Desceu. Aqui nós temos uma manifestação sobrenatural descendo sobre Cristo, marcando o primeiro marco, a primeira mensagem. Esse Espírito de Deus descendo e dando poder ao ministério de Cristo. O começo dessas 7 semanas que nós falamos aqui, desses 2.520 dias. O Espírito Santo vem e desce sobre ele. Qual foi o resultado disso? Abram comigo em Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías 11.
Isaías 11, verso 1. A Bíblia nos diz, em Isaías 11, verso 1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Temor do Senhor, primeira mensagem angélica: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é a vinda a hora do seu juízo. A primeira mensagem angélica, o primeiro marco. Verso 4, verso 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Pausa aqui. Com que Cristo vai julgar os povos? Com que Cristo iria ferir a terra? A Bíblia diz: com a vara da sua boca. Como que nós podemos entender isso? Cristo julgando os povos com a vara da sua boca. Que vara é essa que sai da sua boca? Abram comigo em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Aqui João tem uma revelação do Filho de Deus. Notem no verso 16 o que ele vê. Apocalipse 1, 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Podemos parar ali. O que sai da sua boca? Uma espada. E é com essa espada que ele julga as nações, que sai da sua boca. O que representa essa espada? Você pode anotar, Hebreus capítulo 4, verso 12. Nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz como uma espada de 2 gumes. Cristo vem julgar o povo com a palavra de Deus. Pela palavra nós somos julgados. Irmãos, onde Cristo passava, ele separava as multidões. Onde a espada do Evangelho passava, cortava as multidões ao meio, dividia as nécias das sábias, a luz das trevas, o ouro da escória, as ovelhas dos cabritos. 2 grupos sempre. 2 grupos de adoradores eram divididos e separados quando a muito firme palavra dos profetas passava e dividia. Temos nós visto isso acontecer hoje. Certamente é claro que acontece por onde passa o Evangelho, há uma separação de 2 grupos de adoradores dentro da igreja. Voltem comigo em Isaías, mas vamos para o capítulo 61 agora. Isaías 61. O que mais que acontece durante esse período que Cristo recebe o Espírito de Deus, que lhe é dado poder ao ministério de Cristo? E se vocês notarem, ou se vocês notaram, as 2 mensagens até agora sobre os movimentos reformatórios, nós temos enfatizado esse período da primeira mensagem. Por quê? Sempre enfatizando o que acontece entre a primeira e a segunda. Por quê? Porque é o que nos diz respeito. Nós estamos vivendo entre esses 2 momentos aqui, exatamente nesse momento histórico. Por isso que eu tenho enfatizado o que acontece nesse momento, porque é o que nós temos passado hoje. Aquilo que é futuro, Deus nos revelou. Mas aquilo que é presente, sim, nós temos que aprender, porque é isso que nós precisamos compreender. É onde nós estamos hoje na história dessa terra. Isaías capítulo 61. Que outra coisa nós temos quando essa primeira mensagem chega à terra?
Cristo é batizado. Veja o que acontece em Isaías 61, quando ele é batizado. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deem glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O que representam essas três coisas? Nós não temos tempo de analisar, mas o que você acha, só por esse número 3, o que você acha que esses 3 elementos representam, irmãos? Representam a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, ou representam os 3 elementos que a testemunha fiel aconselha que Laodiceia compre. A glória representa o ouro provado no fogo. O óleo representa o colírio para que você unja os teus olhos. E as vestes representam as vestimentas brancas da justiça de Cristo. Verso 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O que nós vemos acontecer logo em seguida, ou logo que Cristo recebe o derramamento do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo? Os fundamentos. Edificarão os lugares antigos assolados. Os fundamentos começam a ser edificados. Os fundamentos começam a ser edificados. Baseado em que pedra, em que rocha angular que esses fundamentos são edificados? Cristo. Isaías 28. Isaías capítulo 28. Isaías 28. A Bíblia nos diz, em Isaías 28, verso 14: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Babilônia. Jerusalém, só para ver se vocês estão acompanhando. Verso 15: Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Veja que eles fizeram aliança com a morte e com o inferno. E eles disseram, quando o dilúvio de açoite passar, que é um símbolo, nós podemos demonstrar isso claramente, é um símbolo do fechamento da porta da graça, ou da lei dominical. Quando essa lei passar e varrer a terra, não nos atingirá. Porque nós temos como refúgio duas coisas, a mentira e a falsidade. O que representa a mentira e a falsidade? Você pode anotar esse verso, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você pode ler do verso 3 até o verso 10. Nos fala que aqueles que rejeitam a mensagem recebem a operação do erro, porque vão acreditar então na mentira. A mentira é a operação do erro. Abram comigo em 2 Tessalonicenses. Abram comigo lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Que iníquo é esse que seria revelado? Esse é o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição. Roma papal. Ok? Verso 9.
A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam no quê? A mentira que eles se refugiam. A Bíblia diz que é a operação do erro, porque eles rejeitam a luz. Eles acreditam na mentira e recebem a operação do erro, para que eles realmente creiam que a mentira é a verdade e que a verdade é a mentira. Mas a Bíblia diz que eles que eles se refugiariam com a mentira e com a falsidade. O que é a falsidade? Jeremias 7, nós lemos essa manhã. Abram comigo lá, Jeremias 7 de novo. Jeremias capítulo 7. Leiam comigo o verso 4. Não vos fieis em palavras falsas. Aqui está a falsidade. Que eles se refugiam. Que palavras falsas são essas que eles se refugiam? Templo do Senhor. Templo do Senhor. Estão vendo? Eles acham que a estrutura, o templo, a organização, salvará eles no dia do dilúvio de açoite. Palavras falsas, a falsidade. Templo do Senhor. Templo do Senhor é esse. Voltem comigo em Isaías 28. Isaías 28. Eles se escondem sobre a mentira e a falsidade, mas notem no verso 16, Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se agresse, ou não se apresse. Que pedra é essa fundada? Uma pedra de esquina. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios, segundo capítulo de Efésios. Começando a leitura no verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Qual que é essa pedra de esquina? Cristo. É através, ou é nessa pedra que os fundamentos são edificados. Vocês lembram aquela citação que nós lemos na Review and Herald, onde a senhora White chama os fundamentos da nossa fé a rocha eterna? Da onde que ela tirou isso? A senhora White, ela era uma estudante da Bíblia e ela usava o método do texto provado. Um pouco aqui, um pouco ali. Vão comigo em 1 Pedro. 1 Pedro. O que eu acho fascinante é que essa pedra de esquina, para uns, ela é uma pedra preciosa. Ela é algo tão precioso que você daria a vida por essa pedra. Porque essa pedra deu a vida por você. Mas ao mesmo tempo, para outros, ela é uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. Como que isso é possível? Para uns, a rocha ela é preciosa, mas para outros é uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. 1 Pedro 2 nos dá a resposta.
1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. 3 coisas: rebeldes, tropeçam na palavra e são desobedientes. Por isso que a rocha acaba sendo uma rocha de escândalo. Qual é a consequência de você tropeçar nessa rocha, de ser uma rocha de escândalo, de você ser rebelde e desobediente? Qual que é a consequência? Ou você acha que você vai ficar sem consequência? Abram comigo em Isaías capítulo 8 e nós temos a consequência. Tudo que você planta, você colhe nessa vida. E na vida por vir também. Isaías 8. Isaías capítulo 8. Verso 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as 2 casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, sendo quebrados, enlaçados e presos. Vejam que essa rocha vai ser uma armadilha, uma rocha de escândalo para as 2 casas de Israel, Efraim e Judá. E o que aconteceu com aquelas 2 casas? Quem que Deus enviou para tomar conta daquelas 2 casas? Lembram Jeremias 50:17? Os leões, o rei da Síria e o rei Nabucodonosor, o rei do norte, em outras palavras, foi e derrubou eles, fez com que eles caíssem. O verso 15 diz que muitos cairão. Isso me faz lembrar de um verso na Bíblia. Daniel capítulo 11, verso 41. Onde o rei do norte entra na terra gloriosa e muitos cairão. Verso 16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Opa! O que nós temos aqui? O selamento. Sela a lei entre os meus discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Cristo foi selado também? Assim como seus discípulos foram selados? Assim como nós sabemos que nós temos que ser selados? Assim como Moisés, o filho de Moisés foi selado? Lembra a circuncisão, o selo da justiça? Será que Cristo foi selado também? Nós cantamos essa música ontem. Abram comigo em João capítulo 6. João capítulo 6. João 6, 27. João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Cristo foi selado. Portanto, nós temos, ao Cristo ser batizado, nós temos um selamento, nós temos os fundamentos sendo reparados, edificados sobre essa pedra angular. E nós temos também um ajuntamento. Deixa eu mostrar para vocês esse ajuntamento. O nosso tempo já deve estar acabando. Eu quero passar, pelo menos mostrar esses últimos pontos rapidinho. Abram comigo em Mateus 23. Vejam comigo no verso 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis o quê? Ajuntar
os teus filhinhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Cristo veio para nos ajuntar, porque o povo dessa geração estavam espalhados em trevas. Vão comigo em Lucas. Não Lucas, João. Livro de João, capítulo 11. Desculpa, João, capítulo 19. João 19, nós temos, logo em seguida desse evento, nós esperamos então os inimigos começarem, ou os inimigos começam então a se irar contra a mensagem. Você começa a ter um selamento, os fundamentos começam a ser erguidos, e há um ajuntamento. O que você acha que o inimigo vai fazer? Ele vai tentar destruir a obra. E é isso que nós vemos na história de Cristo. Nós estamos em em João 19. Dê só um minuto, porque esse não é o texto que eu quero. É João 11. João capítulo 11. Verso 47. Notem. Depois os principais sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão aos romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para o quê? Reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam o quê? Eles estavam dispersos, Cristo veio para o quê? Ajuntar, para reunir. Caifás pronuncia a morte de Cristo já em João capítulo 11. É melhor que um homem morra do que a nação inteira pereça. E aí nós temos então a segunda mensagem entrando na história. Uma questão de tempo, eu quis enfatizar os eventos entre a primeira e a segunda. Mas eu quero mostrar para vocês que esses eventos aqui, eles existem para nós encerrarmos. Vão comigo rapidinho em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Ali em Lucas 19, começando no verso 33. Nós vemos Cristo andando num jumentinho, entrando nas ruas de Jerusalém. E ali uma gloriosa manifestação do poder de Deus acontece. E ele diz que se aquele povo não tivesse clamado com uma alta voz, as próprias rochas clamariam. Aqui nós temos o clamor, ou alto clamor, na entrada triunfal de Cristo. Mas depois do alto clamor, qual é o marco que nós temos? Abram comigo em Mateus. Vocês anotem Lucas, ok? No verso 33 até o verso 40. Mas vão comigo em Mateus, que o meu tempo já acabou. Mateus 27. Mateus capítulo 27. Ali em Mateus 27, do verso 15 até o verso 21, Pilatos dá duas opções aos judeus. Vocês querem que eu solte Barrabás, o anticristo, aquele que quer se colocar no lugar de Cristo? Ou vocês querem que eu solte Jesus de Nazaré? O que o povo pediu? Barrabás, anticristo, crucifica Cristo.
E nós sabemos o que acontece. Juízo toma lugar na terra e Cristo é crucificado. Eu queria ler umas passagens, 2 passagens pelo menos, para nós encerrarmos. Na página 20, ali você tem outras passagens que eu coloquei para dar mais alimento para vocês, algumas referências do Espírito de Profecia com relação a Elias, mas no número 2, página 20, número 2, parágrafo 2, a citação vem de Primeiros Escritos 260. Ali nos diz: muitos olham com horror para a conduta dos judeus em rejeitar e crucificar a Cristo. E ao lerem a história dos vergonhosos maus tratos que lhe afligiram, pensam que o amam e não o teriam negado como fez Pedro, ou crucificado como fizeram os judeus. Mas Deus, que lê o coração de todos, tem posto à prova esse professado amor por Jesus. Todo o céu observou com mais profundo interesse a receptividade da mensagem do primeiro anjo. Porém, muitos que professavam amar a Jesus e derramavam lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizavam as boas novas de sua vinda. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam ser ela um engano. Odiavam os que amavam o seu aparecimento e expulsaram-nos da igreja. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda nem pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para encontrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. Pela rejeição das 2 mensagens ficaram com o entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens. O que ela está fazendo aqui, irmãos? Ela está conectando a história de Cristo com a história da igreja adventista, dos pioneiros adventistas, dos mileritas. Ela está dizendo que da mesma forma que os judeus crucificaram a Cristo, as igrejas nominais crucificaram as mensagens. Vocês podem continuar lendo no tempo de vocês. Vejam comigo parágrafo 3, que é uma continuação, página 261 do Primeiros Escritos. Que igrejas nominais são essas que ela está falando? Era o povo que professava alta piedade na época. Lembrem que o movimento milerita era um movimento multidenominacional. Guilherme Miller veio da Igreja Batista, era um ministro da Igreja Batista, mas foi chutado da igreja, foi expulso da igreja. Família White, Senhora White, seu pai, sua mãe, vieram da Igreja Metodista, foram chutados da Igreja Metodista. Quais igrejas nominais que elas se referem? Eram essas igrejas, mas para nós, o que representa as igrejas nominais? Notem nesse outro parágrafo. Vi que Deus tem seus filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um incitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado do remanescente. Vejam que logo quando Satanás vê essa manifestação poderosa de Deus na nossa geração, o que ele fala? Ele levanta uma contrafação. Ele levanta um excitamento dentro das igrejas. E as igrejas pensam que Deus está trabalhando na apostasia de Jeroboão, nessa nova organização que levou o povo de volta ao Egito.
temos nós visto isso acontecer hoje? Temos nós visto a igreja clamar pela chuva serôdia e achar que Deus tem realizado um grande trabalho ao batizarem talvez centenas de pessoas que nem sabem o que significa o adventismo, que não conhecem nada sobre as 3 mensagens angélicas, que não sabem nem como guardar o sábado, que continuam com seus vícios, fumando e usando coisas que não deveriam usar, e escutando coisas que não deveriam escutar, e comendo coisas que não deveriam comer. Pessoas que não sabem o que significa ser um adventista, mas por causa dos números, por causa das fichas e por causa do seu próprio trabalho e dos seus alvos e metas, essas pessoas são mergulhadas no tanque, mas meses se passam e elas já estão fora da igreja. Ou muitas continuam dentro da igreja e continuam recebendo esse leite estragado que muitas vezes nós escutamos dos púlpitos da casa de Jeroboão. Que Deus tenha piedade de nós. O último ponto. Na cruz, os discípulos se desapontaram tremendamente. E veja como esse desapontamento, ele está conectado, ou ele é um paralelo do desapontamento de 22 de outubro de 1844. Olhem comigo, na última citação da página, Primeiros Escritos 244, foi-me mostrado o desapontamento dos discípulos quando foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Maria disse, levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Número 5. Anjos disseram aos desalentados discípulos que o Senhor havia ressuscitado e iria diante deles para Galiléia. De igual maneira, vi que Jesus considerou com a mais profunda compaixão os desapontados que haviam aguardado a sua vinda. E enviou seus anjos para dirigir-lhe a mente, de maneira que pudessem segui-lo até onde ele estava. Mostrou-lhes que a terra não é o santuário, mas que ele devia entrar no lugar santíssimo do santuário celestial. Ela está conectando as duas histórias. A história de Cristo, do desapontamento dos discípulos de Maria, com a história daqueles que passaram pelo desapontamento de 1844. E olha o que ela diz. A última frase do parágrafo. O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperaram o seu Senhor em 1844. Mesmo desapontamento, o mesmo marco, a mesma linha. O povo no Mar Vermelho, desapontados. Cruz de Cristo, desapontamento. 1844, desapontamento. Os movimentos reformatórios, eles se alinham de forma precisa e perfeita. O que nós esperamos depois do desapontamento? Bom, Deus dá um trabalho ao povo fazer. Ide fazeis discípulos. Em João capítulo 20 e 21, ele dá o Espírito Santo aos discípulos. Ele assopra. Lembram ele os discípulos trancados no cenáculo? De repente Cristo vem do céu e assopra o Espírito Santo sobre eles. Nos repetindo a história. O quarto marco é uma repetição dos 3. Cristo vem novamente do céu. Ele estava lá no seu Pai para ver se o sacrifício foi aceito. Vê que o sacrifício é aceito. Ele desce no meio dos discípulos no cenáculo e dá o Espírito Santo a ele. Mais uma vez, os fundamentos são erguidos. Há um ajuntamento. E esses 3 marcos, então, se repetem. Quando nós vemos o segundo marco, Estevão sendo apedrejado. Atividade dos inimigos. Estevão, o primeiro mártir da história, sendo apedrejado. E no terceiro marco, a destruição de Jerusalém, que Cristo profetizou, que aconteceria em Mateus 24:15. Os movimentos reformatórios se alinham de forma precisa e perfeita. E eles estão apontando para o último movimento reformatório, que é o meu e que é o seu. E esse é o alvo, e esse é o objetivo onde nós queremos chegar até o final desse acampamento.
No próximo estudo, hoje à tarde, nós vamos começar a analisar a história dos mileritas. E para mim a história dos mileritas é um chão sagrado. É um lugar santo, porque ele é o começo da nossa história como adventistas. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos dar energias e forças para ficarmos uns minutos a mais nesse segundo estudo do dia. O Senhor sabe que eu tenho tentado sintetizar 3, 4 horas de estudo em 1 hora e alguns minutos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que aquilo que foi lançado possa ser sementes e possa ser sementes que caiam em terra fértil, que os nutrientes possam nutrir essa semente para que ela venha crescer como uma grande árvore e dar frutos de justiça. Que o Senhor continue guiando-nos em toda a verdade. Prepara-nos para recebermos bênçãos temporárias e serôdias no terceiro estudo do dia, e que possamos aprender com a experiência da linha e do movimento reformatório de Cristo. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém.